Bom dia, turma, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre Revolução Industrial. Mas, primeiro, vamos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior, ok? Então, primeiro a correção, depois teremos essa aula. Correção da aula anterior. Primeira questão. Burguesia foi o grupo social que surgiu no fim da Idade Média com a intensificação da atividade comercial e a ascensão das cidades. Confirmando, burguesia foi o grupo social que surgiu no fim da Idade Média com a intensificação da atividade comercial e a ascensão das cidades. Questão 2. No aspecto político, o liberalismo defendia a garantia dos direitos individuais e de propriedade privada, contrariando o forte poder monárquico e absolutista. Confirmando, no aspecto político, o liberalismo defendia a garantia dos direitos individuais e de propriedade privada, contrariando o forte poder monárquico e absolutista. Questão 3. No âmbito econômico, o liberalismo significou o fim da intervenção do Estado nas dinâmicas da economia. Questão 3. No âmbito econômico, o liberalismo significou o fim da intervenção do Estado nas dinâmicas da economia. Questão 4. O resultado do conflito, entre as tropas do rei e do parlamento na Inglaterra. Então, o conflito resultou na derrota do rei Carlos I, que acabou sendo executado em 1649. Confirmando, o conflito resultou na derrota do rei Carlos I, que foi executado em 1649. Quinta questão. O que aconteceu depois que Cromwell assumiu o poder? Então, depois que ele assumiu o poder, o absolutismo ficou enfraquecido, a burguesia foi favorecida e a república foi proclamada na Inglaterra. Confirmando, depois que Cromwell assumiu o poder, o absolutismo ficou enfraquecido, a burguesia foi favorecida e a república foi proclamada na Inglaterra. Bom, aí está a nossa correção. E como eu sempre digo, se você não quiser corrigir agora, você pode depois, dar uma pausazinha aí no seu vídeo, dar um printzinho e corrige calmamente no conforto da sua casa. O importante é que você faça as atividades, corrija, organize no seu caderno, porque quando os professores passarem alguma atividade ou até uma avaliação, que vale nota, você já tem por onde estudar tranquilamente, porque já está tudo organizado. Ok? Então agora vamos à nossa aula de hoje. Revolução Industrial. Ou primeira Revolução Industrial, ou Revolução Industrial Inglesa. Bom, a gente chama de primeira revolução porque a revolução industrial, passou por 3 fases. A primeira fase da revolução industrial foi quando surgiram as primeiras máquinas. Mesmo sendo máquinas ainda manuais, porque a energia elétrica ainda não era utilizada, nem o petróleo, para mover os motores, mas as máquinas já facilitavam muito o trabalho que antes era feito pelo artesão. Todo o trabalho de antes da criação de máquinas era feito manualmente, pelos habilidosos artesãos da época. Mas com as máquinas, isso foi mudando, facilitando o trabalho e também criando algumas dificuldades, porque com os produtos industrializados, as pessoas deixaram de comprar os produtos artesanais, então as pessoas perderam a sua clientela e foram trabalhar nas cidades, Então, essa é a primeira fase que a gente vai estudar agora da Revolução Industrial. Uma revolução, como eu sempre digo, não é uma confusão, não é uma baderna, Revolução é tudo que marca drasticamente, que marca de uma maneira bem eficaz a história de um povo
ou a história de toda uma civilização. No caso aqui, o surgimento das máquinas foi assim, maravilhoso, né? Para aquela época, porque as pessoas iam sair um pouco daquela coisa só feita através de serviços manuais e agora iam utilizar as máquinas, que estas foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, até chegar à segunda revolução industrial, e a terceira revolução industrial é essa que a gente está vivendo, né, que é a era da tecnologia, né, tecnologia de ponta. Se vai ter uma quarta, né, a gente não sabe, mas o fato é que a revolução industrial teve 3 fases. A primeira é essa aí, o surgimento das máquinas. A segunda, com a utilização da energia e do petróleo, né, que a energia foi fundamental para as máquinas se movimentarem, e o petróleo, né, para mover os motores dessas máquinas. Então, muito bem utilizado na época, que foi a segunda revolução, e a terceira foi quando o homem entrou na era da tecnologia, né, da internet, que é essa que nós estamos vivendo agora. E cada dia o homem evolui cada vez mais. O que é a Revolução Industrial? É o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina. Então, a força humana, que antes era tudo feito assim, como eu já disse, né? Tudo muito rudimentar, só com a força, só com a habilidade e as técnicas humanas, agora passou a ser também utilizado com a utilização de máquinas. O artesanato. O artesanato é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais. Desde a pré-história, o homem começou a utilizar recursos do meio ambiente para transformar, né, e gerar subsídios para a sua sobrevivência. Então, ele pegou argila, transformou em vasilhas, pegou palha, transformou em cestos, pegou madeira e transformou em móveis e utensílios. Quer dizer, tudo isso é feito artesanalmente, né? A gente vê muitos trabalhos artesanais, hoje ainda tem, né? Muito artesanato, muito bonito, muito, vamos dizer assim, bem elaborado, né? É um trabalho feito manualmente, mas grande parte dos artesanatos de hoje também tem utilização de máquinas de costura, né? de cola quente, essas coisas todas. Então, já é um artesanato assim mais, vamos dizer assim, moderno, né? Que também utiliza um pouco das máquinas. Mas o artesanato antes, né, era aquele que era feito tudo mesmo pela imaginação e pela força do ser humano. Podia ser roupas, panelas, cadeiras e inúmeros outros objetos que eram produzidos manualmente, com a utilização de ferramentas bem simples, né, como as facas que eles mesmos produziam, né, agulhas, essas coisas que eles mesmos produziam para fazer o trabalho manual. O artesão geralmente realizava sozinho todas as etapas da produção. Vamos supor, para fazer uma roupa, era ele que plantava o algodão, né, colhia a flor do algodão para fazer o fio, do fio para fazer o tecido, do tecido ele fazia o corte para então produzir as roupas. Olha que trabalheira, mas era o trabalho do artesão antes da Revolução Industrial. Até hoje existem vários artesãos atuando em diversos tipos de trabalhos manuais, né? Tem bordadeiras, pessoas que fazem tricô, pessoas que fazem trabalho ainda em argila, de palha. Então, são trabalhos ainda belíssimos que merecem o nosso respeito e a nossa admiração. O artesanato é uma técnica de trabalho manual não industrializado, quer dizer, para ser artesanato de verdade, não pode ser utilizado nenhum tipo de máquina. A manufatura é uma atividade realizada com máquinas caseiras. Então, as primeiras máquinas, né, de origem à manufatura. É um trabalho quase que artesanal, mas que pode utilizar também a máquina. E a indústria moderna utiliza apenas máquinas, ou seja, você aperta um botão lá e a máquina faz tudo sozinho. Então, essa é a indústria moderna, né, que é a maquinofatura. Manufatura. Com o crescimento das cidades, os artesãos já não davam conta de atender às necessidades da população. Por volta do século XV, homens de negócios resolveram agrupar os artesãos
em galpões para controlar a produção. Assim surgiu a manufatura, que era formada por máquinas simples e trabalhadores agrupados, cada um com determinada tarefa. Os artesãos passaram então a trabalhar por salários. Com as manufaturas produzia-se mais em menos tempo, mas o trabalho ainda era essencialmente manual. Então, a manufatura foi quando surgiram as primeiras máquinas. Geralmente o dono daquela manufatura, ele era dono de tudo. Ele era dono do local, dono das ferramentas, dono da matéria-prima. E as pessoas que trabalhavam lá, né, que eram os artesãos que usavam pequenas máquinas, eles recebiam um salário para trabalhar lá. E geralmente nessas manufaturas, também chamadas de oficinas de ofício, né, que era, por exemplo, hoje em dia chamam de oficina só local que conserta carros ou motos, essas coisas, oficina mecânica. Naquela época a oficina era qualquer lugar onde se aprendia um ofício, aprendia uma profissão. Então, geralmente nesses lugares havia a divisão do trabalho. Ainda tomando como exemplo o tecido, né, as roupas, então eles recebiam a matéria-prima, que já era o tecido pronto, aí um cortava, o outro costurava, o outro fazia o acabamento, o outro embalava. Então era uma sequência, e foi assim que as pessoas foram se aprimorando e gerando as profissões diferenciadas umas das outras. Do artesanato à indústria. Desde suas origens, os seres humanos buscam transformar os recursos naturais conforme suas necessidades, como eu já disse, né? Sempre que tem necessidade, a gente utiliza um recurso natural para atender às nossas necessidades. Na pré-história era mais uma questão de sobrevivência, e foi assim que eles começaram a modificar, né, a matéria-prima que eles encontravam no meio ambiente para gerar outros utensílios para que eles pudessem utilizar. Podemos assim identificar 3 estágios dessas transformações. Como eu já disse, primeiro veio o artesanato, que era tudo feito manual. Depois a manufatura, que era o uso de pequenas máquinas. E depois a indústria, que já era um sentido mais aprimorado de industrialização. Do artesanato à maquinofatura, também o processo foi quase que o mesmo, né? Manufatura, forma de produção ocorrida a partir das grandes navegações, né? Quando eles começaram a conhecer outros lugares, eles trouxeram parte da cultura onde as pessoas já tinham pequenas máquinas e trouxeram, né, para a Europa. E ali eles começaram a trabalhar também, né, com essas máquinas, fazendo a manufatura. As tarefas eram realizadas em grandes ofícios, ou seja, grandes oficinas, locais onde os trabalhadores se reuniam, recebiam do proprietário a matéria-prima, e ali eles criavam um novo produto. Tudo isso era feito em troca de um salário. Ocorre aí, como eu já disse, a divisão do trabalho, né? Cada um fazia a sua parte e eles foram se especializando. Se fosse para fazer um sapato, por exemplo, ele recebia o couro, que era a matéria-prima, e aí um macerava o couro, o outro cortava, o outro pregava, né, o colava, até formar o produto final, que era um sapato, que já era embalado por uma outra pessoa. A oficina e as ferramentas, como eu já disse, tudo pertencia ao dono da oficina, ao dono do local de trabalho. Pronto, a indústria. As manufaturas possibilitaram ainda o aumento das vendas e o desenvolvimento do comércio. Com lucros obtidos com as manufaturas, os donos das oficinas começaram a investir em novas técnicas de produção, como a máquina a vapor e o tear mecânico. A introdução de cada vez mais máquinas provocou uma verdadeira revolução na produção de mercadoria, dando origem às indústrias. No século XVIII, quando as indústrias começaram a se expandir, deu-se início a um processo conhecido como Revolução Industrial. Então, aqueles artesãos ou aqueles donos de oficinas que começaram a lucrar muito nas manufaturas, eles adquiriram pequenas fortunas e aí investiram na construção de máquinas, né?
Pessoas que tinham vindo de outros lugares traziam as ideias e aí eles começaram a fazer as máquinas eram instituídas em locais maiores e esse desenvolvimento da criação de novos produtos industrializados deu início a esse processo que ficou conhecido na história como Revolução Industrial. Pronto, hoje nós vamos estudar até aí e na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto. Hoje não tem atividade, mas na próxima aula terá, porque a gente vai terminar esse assunto e aí eu passo uma nova atividadezinha. Espero que vocês continuem bem de saúde, a saudade continua, beijo grande e até a próxima.